Se você tem menos de 30 anos, você deveria ir mais vezes no seu trabalho presencial ou deveria procurar algum tipo de trabalho presencial. E eu sei que esse é o tipo de assunto, o tipo de tópico que gera uma série de polêmicas, porque, bem ou mal, quando a gente começa a falar sobre o trabalho presencial, a gente toca num ponto sensível que é justamente o deslocamento. Se você não mora próximo do seu trabalho ou relativamente próximo do seu trabalho, frequentemente você vai perder algumas horas do seu dia para poder ir até lá e ao mesmo tempo para poder voltar. E esse tende a ser um dos principais pontos que as pessoas tendem a bater no trabalho presencial. Mas a título de vídeo mesmo, enfim, do pensamento em si, vamos ignorar todo esse lado daqui e vamos focar puramente em quais são os benefícios ou quais são os benefícios e quais são as desvantagens de você ir para o presencial e, enfim, por que eu acho que se você tem menos de 30 anos, você deveria sim ir no trabalho presencial. Antes de mais nada, só para dar um pouco mais de contexto, eu pensei nesse vídeo aqui porque ao longo dos últimos meses eu fui fazendo uma série de testes com a minha equipe. Eu gerencio um time, eu sou um gestor de pessoas e ao mesmo tempo estou abaixo dos 30 anos. Sou uma pessoa relativamente nova. Então eu tenho as duas experiências, tanto o lado gestor, gestão de pessoas, quanto também um lado de pessoa que se beneficiou bastante indo para o trabalho presencial. Então esse é o ponto onde eu estou, mais ou menos, de onde eu vou tirar todas as informações que eu vou compartilhar aqui. Mas, sendo bem sincero, eu acho que durante esses testes, uma coisa que eu fiz é que todas as pessoas que são um pouco mais novas, ou seja, estão abaixo dos 30 anos, elas naturalmente já têm uma rejeição ao trabalho presencial. E eu diria que muito disso daí é justamente por conta da pandemia. Eu acho que isso criou esse novo senso ok, tem esse outro lado aqui que é o trabalho remoto, em que eu posso ficar em casa, eu posso ficar de pijama, eu não preciso me preocupar com uma série de coisas, eu não preciso me preocupar com deslocamento, apesar da gente ignorar isso por enquanto, não preciso me preocupar com etc, eu não preciso lidar com gente chata no trabalho e assim vai. Então tem esse lado aqui que eu vejo com mais frequência pessoas abaixo dos 30 anos que realmente e provavelmente não pegaram tanto o lado do presencial tende a trazer como um argumento. Mas, para mim, o ponto principal do trabalho presencial, bem ou mal, é que ele vai te impactar em 3 pontos principais, que é soft skills, hard skills e, literalmente, integrações e trocas entre outras áreas que não são necessariamente as suas. E por que tudo isso é importante? Bem ou mal, você conseguir lidar com pessoas chatas, pessoas irritantes no seu trabalho, a fofoquinha, a conversa, ou mesmo você saber como se controlar emocionalmente, se controlar no meio de outras pessoas, eu acho que tudo isso daqui são habilidades que você precisa aprender literalmente na prática. Você precisa estar convivendo com outras pessoas. Você até pode pegar livros que vão te ensinar a falar sobre isso, pode tentar aprender da maneira que você quiser. Mas na prática, quando você vai para a prática, as coisas mudam completamente. A percepção é outra, a maneira como você vai se portar é outra e você começa a fazer uma série de coisas irracionais. E para você conseguir treinar tudo isso daí, ou treinar muito da teoria que você consegue consumir desse outro lado aqui, com livros, vídeos, cursos, ou seja lá o que você faz para entender mais sobre isso daqui, você precisa ir para a prática. E, bem ou mal, um ambiente de trabalho que é literalmente um ambiente que é extremamente politizado, não política no sentido de partidos políticos, né, de esquerda e direita, não, eu estou falando literalmente da boa e velha faculdade política do ser humano. Afinal de contas, o ser humano, a vivência convivencial, a vivência social, ela é uma vivência política. Envolve muita coisa sobre como que você deve reagir, o que você deve falar, quando você deve falar, como você deve falar e assim por diante. Um exemplo prático disso que eu acho que é muito visível isso é feedbacks. Como que você pode dar um feedback para uma pessoa que está sentada na sua frente e que você vê um ponto de melhoria? Será que a maneira do seu feedback vai ser ideal? Será que vai ser realmente um feedback construtivo? Será que a outra pessoa vai conseguir escutar esse feedback? Vai saber escutar esse feedback? Você consegue identificar se ela sabe escutar esse feedback ou não? Eu acho que tudo isso você consegue ir desenvolvendo quando você tem interesse nesse tipo de convivência
presencial. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto, essa capacidade de você colocar em prática e desenvolver todas essas soft skills. Já o segundo ponto são as hard skills, e aí tem um pequeno asterisco nisso daqui, que é você precisa estar trabalhando com pessoas boas. E por que eu falo que tem esse pequeno asterisco? Porque não necessariamente em todos os locais você vai encontrar pessoas boas e oportunidade de você aprender hard skills. E por que é interessante como que funciona esse lado de hard skills quando a gente fala do presencial? Você precisa aprender com o seu colega do lado, com o seu gestor, com a pessoa que está ali do lado, a pessoa que, bem ou mal, ela sabe mais do que você, e você pode aprender muito mais por osmose, ou seja, tendo contato mais lateral e observando o que essa pessoa está fazendo e como que ela está fazendo. Detalhe, isso também vale para soft skills, então você pode aprender muito mais por osmose, ou mesmo no presencial é muito mais simples da outra pessoa se solidarizar e te ajudar. Eu já vi isso várias vezes acontecendo com outras pessoas, ou até mesmo eu já fiz, às vezes, por mais que intrometido que eu seja, eu escuto, sei lá, uma pessoa falando sobre alguma coisa numa planilha, sobre uma fórmula X, Y, Z, eu vou lá e explico para ela, não, aconteceu isso recentemente, literalmente. O conceito matemático que você está utilizando aqui, ele está um pouquinho incorreto, é por isso que o seu resultado está dando isso, tenta fazer isso com essa fórmula aqui, que vai ser muito mais fácil e você vai ter sua resposta correta. Então, esse tipo de troca, esse tipo de ensino acontece muito forte também no presencial. Ah, Lucas, mas eu posso aprender isso tudo em casa. De fato, você pode aprender tudo isso em casa. Você só vai precisar colocar um pouco mais de energia nisso, mas é um ponto que eu vejo como positivo do trabalho presencial. E aí, por fim, a terceira coisa que também eu acho que parte muito mais de você, mas o trabalho presencial te propicia o ambiente para você fazer esse tipo de coisa, é justamente a integração e as trocas entre áreas. Eu acho que muito do meu conhecimento, ele vem muito mais por curiosidade. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de saber como as coisas funcionam, eu gosto de pensar como as coisas funcionam, porque para mim o ponto sobre criatividade, eu adoro ser uma pessoa criativa, é literalmente você ser capaz de conectar diferentes pontos. Então, na minha mente, quanto mais você sabe sobre diferentes coisas, mais você consegue integrar essas diferentes coisas na coisa que você faz. É mais ou menos assim que eu penso. Então, quando a gente pensa sobre a integração de áreas e a troca entre áreas, ou seja, áreas que não estão correligadas ou ligadas diretamente à área de trabalho que você atua, isso tem uma capacidade de fazer você se tornar uma pessoa mais criativa e achar soluções mais práticas para as coisas que você precisa fazer. Talvez eu tenha me estendido muito nesse tipo de explicação, mas em resumo, eu acho que no trabalho presencial é muito mais simples de você se integrar com outras pessoas de diferentes times do que no trabalho 100% remoto. Até porque no trabalho remoto você tem muito mais incentivo a ter o seu ciclo, a sua bolha, o seu time e trocas entre elas e só falar com os outros quando de fato é necessário, diminuindo a probabilidade de você conseguir aprender novas coisas com essas pessoas. Então, eu diria que esse é o terceiro ponto. E por fim, eu acho que, bem ou mal, existem momentos e momentos ao longo da nossa vida e existem situações e situações. Eu acho que o trabalho presencial ele é mais inefetivo em algumas coisas. Eu sou muito menos produtivo quando eu estou trabalhando no presencial, de fato, do que quando eu estou trabalhando em casa. E o motivo é simples. O trabalho presencial tem um propósito X e o trabalho remoto tem um propósito Y. Qual dos dois é o melhor? Eu acho que cabe muito mais você a decidir. A única coisa que eu falaria é que, sendo bem sincero, se você quer alcançar resultados muito maiores, não só pensando em aspectos financeiros, não é que é impossível você trabalhar 100% remoto e ficar rico, milionário, bilionário ou qualquer coisa do tipo. Esse tipo de afirmação não faz sentido. Ao mesmo tempo que o oposto também não é mentira. Você trabalhar 100% presencial não significa que você vai ficar pobre ou que você também não pode produzir coisas astronômicas. Não. Eu só veria como coisas distintas e momentos distintos para a sua vida e do que você precisa aprender e desenvolver. Meu único conselho, apesar de eu odiar dar conselhos, é que se você tem menos de 30 anos, ignora todas as outras coisas e vai para o trabalho presencial. Dá a cara a tapa, tenta aprender o máximo possível, porque, sendo sincero, eu acho que é no trabalho presencial que você vai encontrar a maior parte do conhecimento, a maior parte dos aprendizados e, principalmente, um dos pontos que eu não trouxe aqui, a maior parte do networking. Eu acho que é muito mais difícil, não é impossível, é muito mais difícil você fazer um networking dentro de casa do que você estando todo dia no presencial. Tem uma frase que não tem
necessariamente nada a ver com isso daqui, mas é uma frase que eu acredito muito, que ela diz, eu não vou lembrar 100%, tá? Mas ela diz muito mais que o sangue derramado no campo de batalha é muito mais forte do que a simples ligação genética. Na prática, isso significa que as pessoas no campo de batalha junto a você, eventualmente elas criam um laço tão forte quanto um laço de irmão, às vezes até mais forte do que um laço de irmão, porque você pode ser, duas pessoas podem sair da mesma barriga, vamos dizer assim, e não ter nenhum tipo de conexão, enquanto aquele seu melhor amigo que está há anos com você, passando por coisas boas, ruins, essa pessoa pode, né, de certa forma, ser muito mais um irmão para você do que essa pessoa que saiu da mesma barriga do que você. E trazendo isso para um aspecto mais corporativo, você tá ali no dia a dia com pessoas e elas estarem com você, vocês fazendo essas trocas, fazendo esses favores, tendo essas interações, aprofundam muito mais os laços humanos, que são extremamente importantes do que todas essas trocas digitais. Então, basicamente isso. Eu sinceramente acho que você deveria priorizar muito mais ir para o trabalho presencial do que o trabalho remoto. É isso, deixa o seu comentário, me diz o que você acha, se você discorda, se você odeia, mas é isso. Goodbye.